E ele é vingativo, né? Quem? O Renato, ele tomou de 5, mas depois ele destruiu o Flamengo. Fala também sobre isso, e o Márcio também vai falar sobre o Flamengo, sobre todo esse tema aqui, que o Flamengo é sempre importante para todo mundo. Mas eu só lembro que, às vezes, a gente ouviu isso ao longo de toda a caminhada aqui, todos nós já ouvimos isso, que quando o técnico faz lambança, e faz, erra, certo? Todo técnico erra, até o Guardiola, mas Guardiola Prado erra, mas assim, uma coisinha pequenininha, nunca. Mas normalmente a bola não está boa. A bola não está boa, alguma coisa assim. Então, quando o técnico faz lambança, eu repito, e faz, todo mundo acha que isso é histórico, que jogador experiente ou bom consegue consertar lambança de treinador em campo. A gente já ouviu isso ao longo de tanto tempo. Não existe mais isso, porque o Flamengo, com lambanças do Renato, mas um timaço, né? Poderia ter resolvido, corrigido algumas lambanças corrigíveis de um treinador. Tinha o técnico, né? O Palmeiras criou uma estratégia. Eu não estou falando só do Palmeiras, estou falando do conjunto da obra. O Flamengo chegou até a final. O Abel já tinha demonstrado a capacidade dele quando ele travou o Atlético em 2 jogos. Ele foi consciente o bastante para saber que não dava para encarar o Atlético de igual para igual. Então ele travou o Atlético, ele criou uma estratégia e que funcionou. Foi no limite, mas funcionou. Portanto, estava na cara que ele não ia sair para fazer o jogo que interessaria para o Flamengo, que era sair para ver. Ele criou também uma quando o Flamengo não teve pela frente o gênio da lâmpada? Porque não jogou todo dia com o Palmeiras do Abel Ferreira. O Flamengo também tropeçou outras vezes. Nossa, quantas vezes? Isso. O Flamengo não ganhou da Chapecoense, não ganhou do Cuiabá. O Flamengo perdeu pro Fluminense, perdeu pro Grêmio. Sim, mas então... um técnico um pouquinho mais preparado, Alberto Valentim tomou de 3, perdeu do Internacional. Flávio, para ganhar da Chapecoense, que já foi citado aqui, porque caiu, então com respeito. Mas para ganhar da Chapecoense, pode colocar lá aquilo que você sempre escala, um Cone como treinador. Os times, o time que está em campo, teoricamente tem que ter uma alternativa, são jogadores experientes e tal. Eu só estou falando isso porque... o Flamengo vai ser vice-campeão brasileiro e foi vice-campeão da Libertadores. Tá bom, Flávio. Chegou sem técnico. Ou seja, os jogadores até fizeram o que dava para fazer. Mas chegou sem técnico, chega uma hora que não dava, velho. Chega uma hora que não tem jeito. Do outro lado tá tudo estruturado, tudo ajeitado. O time do Palmeiras, ele não tem o mesmo nível do Flamengo, mas ele tem bons jogadores experientes. Com uma estratégia, com um treinador, faz diferença. O Flamengo vocês vão lá e se viram. E aí não é bem assim. Eu não sei se a televisão mostrou essa cena, eu estava no estádio, então não sei se a televisão mostrou, mas houve uma situação no segundo tempo do jogo lá em Montevidéu, que eu acho que resume bem o que é isso, né? O Felipe Luiz se machucou no primeiro tempo. Aí ele foi para o banco de reservas. Ele se levantava, ia meio que pulando igual um sacizinho ali, com a perna machucada, né? E chegava do Renato e falava com o Renato alguma coisa. E depois voltava. Daqui a pouco ele saía do banco de novo, pulando, e falava com os colegas que estavam em campo ali, quando passava um jogador, faz isso, faz aquilo. Eu falei, meu Deus, o Felipe Luiz está tentando consertar o que o técnico... Era nítido isso. Porque ele é um cara que tem uma visão de jogo, é um cara bem acima da média, um cara inteligente, trabalhou com o Simeone, com outros grandes, jogou na Inglaterra também, então é outro patamar ali. Então ele percebia que estava errado e o técnico não conseguia fazer nada. O Renato é um motivador, fica ali naquele discurso vazio. E ele tentava corrigir. Para mim, isso assim, 2 momentos que simbolizam a bagunça do Flamengo. É esse e um aos 8 minutos de jogo. O Davi Luiz caminha com a bola, estava 1-0 Palmeiras, e não tem para que passar. E aí ele arranca com a bola. A pessoa, o Davi Luiz quer resolver sozinho? Sim, mas pelo menos ele tem iniciativa, porque não tem ninguém para passar a bola. Ou seja, literalmente o Renato, ele acabou com o Flamengo. E o gol da vitória do Palmeiras surge também da bagunça, porque o Andrés não é o homem da saída de bola. A saída de bola era Davi Luiz, com o lateral abrindo, saindo em 3, ou o Arão. Por que estava o Andrés ali? Porque já estava uma avacalhação. Então qualquer um se apresenta. E aí o rapaz escorrega, perde a bola. Sim. Acho que ele também foi displicente. Acho que ele comete uma falha grave, na minha opinião. Claro. Que um jogador no nível dele não pode cometer. Mas ele não era nem para estar ali. Tivesse ali o Jesus, ou o Ceni, ou até o Domenech, não seria o Andrés ali. Mas com o Renato virou uma bagunça. Então, assim, é que nem pelada, né? Alguém se apresenta para começar a jogada. Vai você, agora vou eu. Não, depois vai o outro aqui, eu tô cansado, deixa eu beber uma água. Parecia isso. Parece exagero, mas é a realidade. O time virou uma bagunça. Porque o Renato Gaúcho não é um cara qualificado para um confronto desse, para comandar um time desse. E o Palmeiras, por outro lado, se preparando. Tudo tinha lógica. A gente sabia perfeitamente, só acompanhando um pouquinho e vendo, quando o Palmeiras treinou contra o São Paulo,
Ele faz o treino contra o São Paulo com o Luiz Adriano, ele não rolou. O Luiz Adriano é descartado no jogo do São Paulo. Depois ele faz um jogo com o time completo e depois ele faz jogo contra o Atlético. E ali ele coloca o Wesley, que vai bem, ele coloca o Daverson, que ajuda bem no jogo. E aí ficou muito claro que ele já tinha feito isso às vésperas da final, contra da primeira final com o Breno Lopes. Contra o Santos ele fez com o Breno Lopes. Que foi o cara que jogou bem naquela partida anterior. Então tava na cara que ele ia usar esses caras. Tanto que o primeiro cara que ele coloca é o Wesley, que foi o melhor jogador da partida anterior. Aquilo tinha uma lógica. Enquanto o Flamengo estava uma bagunça, o Palmeiras, ele estava preparado. Ele tinha um sistema. Poderia perder o jogo? Claro que poderia perder. Mas ele sabia o que fazer. Ele sabia o que fazer. O Daverson, eu conversei com ele essa semana bastante, ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Ele entra, na hora que ele vai entrar em campo, um jogador do Flamengo, o presepeiro tá aí e tal. Aí ele olha e fala assim, eu vou fazer o gol. Aí o cara fala, quero ver. Aí quando acabou o jogo, ele foi lá, deu um abraço no cara. Então, você é fera pra caramba, você é muito bom e tal, não sei o quê. Ele sabia o que ele ia fazer. Ia saber que o Andrés ia errar? Não. Mas ele foi lá pra apertar, ele foi pra tentar forçar isso. Não foi à toa que entrou o Daverson. Não foi à toa. E ele não entrou pra fazer gol de cabeça, ele entrou pra apertar a saída de bola. Mas a sorte também tem que estar do teu lado, né, Flávio? Porque eu duvido que se o Felipe Melo tá bem, sem as dores no joelho, ele não sai jogando como titular, se ia ser essa escalação do Piqueires como terceiro zagueiro, o Scarpa na lateral, também tem que estar, o Hulk se faz o gol de pênalti, isso ele deu um nó no Atlético e tal, não adianta, cara, tudo tem que encaixar. Lógico que era, o Flamengo também e aí ele cria uma situação para equilibrar as coisas, e aí o que o Mauro falou, o Flamengo não tinha essa capacidade. Não tinha, no isso meio do jogo, você lembra quando sai o Felipe Luiz? Aí eu não sei se foi você, se foi o Nilson até, em torno de brincadeira. Vamos ver se o Renato vai fazer alguma invenção brilhante. Eu fiz. Eu falei, vamos ver. Exatamente assim. Aí vocês começaram aqui e falei, gente, vai entrar o René, não tem jeito. O Mauro sabe muito mais de Flamengo do que nós. Eu falei com o Rodrigo Caio, que é um amigo que eu fiz aqui. Só para lembrar que nós estamos de volta agora com toda a rede, também com a nossa AM 620. Quase 10 mil pessoas conosco. Estamos, eu não tenho aqui. Nós atenção, estamos aqui com você, agradecendo a você em todo o Brasil. E eu queria só lembrar que a gente vai também acompanhar esse jogo com informações, Flamengo e Santos, e o Márcio Espímpolo está falando agora para você que está com o rádio conosco sobre o Flamengo. Então, e o Rodrigo Caio falou o seguinte, que o Renato é um cara excelente, fantástico de dia a dia. Justamente por isso, que é um cara da frase bacana, deve ser legal pra você sentar, pra tomar um café depois da janta. É verdade, mas taticamente ele, já trabalhei com melhores. Claro que ele não vai. E é o Rodrigo Caio também, o cara que tem um perfil dele, não é um cara já mais. Não vai detonar o cara. Você imagina os caras jogando na Europa. Imagina um Davi Luiz, você imagina o Felipe Luiz, caras que já trabalharam com outros técnicos fantásticos e tem. O sarrafo tá lá em cima, como diz o Muricy, né? Para falar de outros profissionais, né? Esse foi o Rodrigo Caio falando, taticamente tem melhores, sabe? Esses caras que trabalharam com caras acima da média podem falar muito mais de treinadores sobre essa limitação do Renato, né? Na hora que precisa tirar um coelho da cartola, ele não vai tirar, ele tem, e pediram na seleção brasileira, Vanderlei, aqui, Asmar, Viga, Nilson César, quando ele embalou 30 gols Fred, aí, né? Fred, que não, ninguém da reta, falou. Queriam na seleção como se o Tite fosse um qualquer. Seria legal você não citar companheiros ausentes. Falaram. Não, cita sim, quero porque saber, aí não fica reclamando. Quero saber. Falaram. Mas não é necessário. Fred, Ring, Viga, Asmar, Nilson César. A gasolina tá 8 pau o litro. O porta-lupe pode ser a solução para a gasolina mais baixa. Precisa grifar os companheiros que falaram. Sabe,